19 de agosto. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Piraci Oliveira comentando questões importantes sobre a reforma trabalhista. O presidente do grupo FSA Company, Eduardo Silva, explicando o que as empresas precisam fazer para ter melhor retorno financeiro, além de curiosidades e dicas. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o sócio fundador da MFT Advocacia Tributária, Mário Junqueira Franco Júnior, que falou sobre mudanças necessárias na política tributária. Fique conosco! As baleias em todas as suas espécies e mesmo vivendo na água não são peixes. Elas diferem destes por respirarem por pulmões, como todos os mamíferos, e não por brânquias. Como na água não encontram o oxigênio que precisam, vêm à superfície para efetuar esse procedimento. As narinas ficam no alto da cabeça, por onde soltam um jato d'água que pode chegar a mais de 9 metros de altura. Essa, você sabia? Na pesquisa mensal Simp Datafolha do mês de julho, alguns dados chamaram a atenção. Entre eles, o nível de conhecimento dos empresários do setor da micro e pequena indústria sobre a reforma trabalhista. Apenas 15% sabem falar sobre o tema. Nesse e nos próximos programas, estaremos abordando o assunto da reforma trabalhista. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a contratação do autônomo, na verdade, a nova disciplina de contratação de prestador de serviços autônomos na reforma trabalhista, cuja vigência, já dissemos antes, passa a ser 15 de novembro de 2017. Muito bem, até esta nova regra, não havia no ordenamento brasileiro uma disciplina específica que tratasse do autônomo. O entendimento quanto a poder ou não poder contratar mão de obra autônoma advinha da jurisprudência, especialmente do TST, que era muito restritiva. Basicamente entendia o tribunal que, havendo o risco, que havendo a caracterização daquilo que disciplina o artigo 3º da CLT, pessoalidade, continuidade, exclusividade, haveria relação de emprego e, portanto, a contratação seria de altíssimo risco. Agora, com a inserção do artigo 442b na CLT, fica claro que ainda que exista exclusividade ou continuidade na relação de prestação de serviços, se autônomo for, não há risco. Então, passa a ser uma ferramenta bastante eficiente na contratação e na gestão de mão de obra, na gestão de terceiros, a contratação de autônomos. Do ponto de vista tributário, ainda há um pesado ônus. A empresa tem um custo de 20% de INSS e o prestador de serviços 27,5% ou tabela progressiva na aplicação dos seus proventos. Ainda que tributariamente seja algo oneroso, não há risco de repercussão trabalhista e de reconhecimento de vínculo de emprego, 13º, férias, fundo de garantia. Passa a ser uma ferramenta importante para aquelas situações em que o contratado tenha um poder mínimo de gestão sobre sua atividade. Como dito, é uma inovação bastante oportuna que, se usada com critério, trará segurança para contratado e contratante dentro dos princípios básicos que a nova regra trabalhista passa a nos proporcionar. No próximo programa, seguiremos com novos temas. Até lá! Ainda a reforma trabalhista. A reforma trabalhista mudou muitos pontos e obrigações no contrato do empresário para com o seu funcionário, no contrato de trabalho. Porém, não houve nenhuma alteração a respeito dos descontos que são procedidos, que são realizados no salário dos funcionários. Ou seja, basicamente são considerados normais, regulares, dois tipos de descontos, que são o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Porém, nós temos alguns outros possíveis descontos a serem realizados legalmente no salário do funcionário. Basicamente, nós temos
o vale transporte. Então, se for uma opção do funcionário a utilização desse benefício, o recebimento então do benefício do vale transporte, a empresa poderá descontar o equivalente a 6% do seu salário diretamente no seu holerite. Um outro desconto que daí é obrigatório, mas excepcional, vai depender muito da situação concreta, é o desconto no holerite, no salário do funcionário, de pensão alimentícia. É muito comum, e a lei permite, que o juiz, numa ação de alimentos, ao fixar a pensão do funcionário para com o seu filho, a obrigação alimentar, ele oficie, ele mande uma carta para a empresa e determine então à empresa que proceda os descontos no salário do funcionário e realize imediatamente a transferência, o pagamento ao alimentante, ao filho menor de idade. Nesse momento, então, é importante que a empresa obedeça criteriosamente todas as determinações nessa carta recebida pelo juiz, porque na hipótese dessa decisão não ser cumprida, nós temos a possibilidade do empresário, do sócio da empresa, ele ser punido criminalmente. Amanhã, dia 20, o bairro da Vila Mariana recebe o primeiro Festival da Comida de Vó. O evento, que acontece no Espaço Osaka Naniwa, vai trazer comidinhas que remetem à infância e à culinária de nossos avós. No cardápio, bolos, tortas, chocolate quente, pudins, bolinhos de chuva, suspiro, entre outros. Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis destinados a creches que cuidam de crianças carentes na região central da capital paulista. Prestigie! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é um especialista em direito tributário, o Dr. Mário Junqueira Franco Júnior. O tema de hoje será reforma tributária, plano de parcelamento tributário, entre vários outros assuntos. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, uma honra. Prazer é nosso. Reforma tributária, qual a sua avaliação? É necessária, não é? Qual é o seu horizonte? Muitas vezes eu me sinto como um médico, né? A gente trabalha com um grande problema de todos os outros, que é a tributação, né? Esse país tem uma estrutura tributária muito difícil de ser diglutida pelos empresários, né? E não dá valor à iniciativa privada, que deveria ser o maior foco de qualquer legislação. Nós temos um problema sério, né? Nós temos vários países dentro do nosso país. Legislação de ICMS, por exemplo, cada estado tem a sua legislação. E isso foi um problema que se deixou, desde o Código Tributário lá atrás, se deixou um tributo que é sobre circulação ter uma legislação estadual e não federal, uniformizada. Isso causa problemas imensos para aqueles que estão na iniciativa privada, que industrializam e que comercializam o seu produto. Então a reforma é essencial. Precisa resolver o problema do ICMS e precisa resolver o problema do PIS/COFINS, por exemplo, né? Que é um tributo draconiano. É um tributo que vai sobre o faturamento e se discute até hoje tomada de crédito sobre os insumos que se tem, né? E a Receita Federal acaba restringindo demais essa interpretação.
Então, sem uma reforma tributária, nós não vamos dar o alívio necessário para aqueles que realmente levam o país para frente, que são aqueles da iniciativa privada. Dentro desses pontos que o senhor citou, doutor Mário, quais seriam os fundamentais? Que mudanças fundamentais o senhor colocaria como essencial? Esses que eu pontuei. Eu acho que a mudança de uma legislação uniforme e centralizada para o ICMS, isso é a coisa mais importante que eu vejo, que atrapalha muito a comercialização dos produtos entre os estados. E uma né? burocracia fantástica nas empresas para tentar administrar isso. Não, eu tenho clientes estrangeiros que não entendem a quantidade de pessoas que se tem que ter nas empresas para administrar os tributos. O custo financeiro do Brasil, o custo de mão de obra dedicado ao controle de tributos em cada empresa é uma coisa absurda, né? Além disso, existe um problema na substituição tributária. Vem a reboque do que a gente está falando. No momento em que o Estado transfere para o empresário a obrigação de recolher o tributo antecipadamente, né, que seria uma obrigação do coletor de tributos do Estado, e o faz porque não tem mão de obra ou porque não tem estrutura suficiente para isso, ele gera novas obrigações e novos controles por parte da empresa. E quando isso é feito pelos vários estados, aí os conflitos, as dificuldades operacionais se multiplicam, né? E ficam cada vez pior. Folha de pagamento. É. Teve a desoneração, agora voltou a reoneração. É. Qual a sua avaliação? O governo federal, né, buscou em trazer um pagamento para o faturamento, em retirar uma carga direto daquilo que seria o pagamento de salário, né? Todos nós sabemos que quando a gente paga R$1.000, R$2.000, R$10.000, o custo daquele salário é quase que o dobro com todos os benefícios que tem. Então, tentando retirar dessa base, que é um custo direto na mão de obra, ele buscou agregar isso para o faturamento, né? E aí ele teve que criar alguns mecanismos, principalmente aquelas empresas que têm uma mão de obra intensa, né? Eu achei que esse movimento seria favorável porque você tira da base do salário um custo desnecessário, mas você leva para o faturamento que é global, que é geral. E eles se sentiram inseguros com isso e aí a discussão descambou, voltou para trás, não teve essa tendência que eu achei que era favorável, acabou hoje questionada, né? Então, eles retiraram muitas das empresas daquilo que podia ser benéfico e agora a discussão fica para a próxima. E jogaram para eficácia em janeiro do ano que vem. Do ano que vem. Ou seja, janeiro do ano que vem essas empresas serão reoneradas. Reoneradas com base na folha, né? E não, o que significa aumento de custo direto na mão de obra, e né? do produto automaticamente. Claro. Né? Eu sempre entendi que tirar da base do salário seria um movimento interessante e importante, para que a gente não tenha no custo de mão de obra e podendo gerar mais empregos, né? De toda sorte, a alíquota que vai para o faturamento tem que ser também medida de acordo com o potencial da economia, para que a gente não tenha tantos tributos envolvidos numa base que não é o lucro, que é uma base que é o faturamento. Não significa que vender tenha uns lucros. Muitas vezes isso é verdade. É verdade, especialmente com a recessão. Né? Isso. No momento recessivo, muitas empresas estão pedalando para tentar sobreviver. Sobreviver, faz desconto, coloca lá, e não significa que tem capacidade contributiva porque faturou. Muitas vezes faturou e tem prejuízo. É verdade. E o PERT? Olha, o Brasil, né, desde 2000, a cada 3 anos, como a nossa legislação é muito grande, muito extensa e complicada, ele tem um programa de anistia, né? Isso eu li na The Economist, que fez a melhor apreciação do nosso país. A legislação é tão louca e vem autos de infração tão altos que de 3 em 3 anos se dá um desafogo para que os empresários paguem sem multa, sem juros. Mas desde 2000, quando foi o primeiro refis, que era sobre o faturamento, né, acompanhava um crescimento da empresa,
a Receita Federal vem insistindo na colocação de alguns pré-requisitos, que é pagamento antecipado, né, da primeira entrada, garantias e tudo isso, porque no fundo a Receita Federal não quer nenhum movimento de anistia, né? Agora, do jeito que está hoje a economia, com tanta dificuldade para os empresários, o Congresso deve modificar alguma coisa para que se dê uma melhor possibilidade de acesso a esse programa, né, de anistia que foi instituído agora. Porque, caso contrário, se fique com pagamentos de 20% na entrada, exigência de garantias absurdas, vai fazer com que muitas empresas, principalmente pequenas empresas que tiveram grandes dificuldades, não vão poder ter acesso a esse plano de anistia. Acho que o Congresso agora tem uma obrigação de fazer com que esse plano seja mais eficaz. Nós esperamos que prevaleça o bom senso e o juízo para que todos possam estar na legalidade ao invés de ficarem na ilegalidade. Agora, na sua avaliação, toda semana, todo mês, todo ano, existem milhares e milhares de modificações tributárias. É privilégio do Brasil isso ou no resto do mundo é assim? Olha, eu acho que está vinculado àquele início nosso da reforma tributária, né? Nós temos vários tributos, temos taxas, temos as contribuições, né? E temos uma legislação imensa, né? Não talvez na parte de leis, mas na parte até de atos normativos, portarias, isso é publicado a cada dia, tem uma imensidão de atos normativos que causam ainda mais obrigação de se ter na empresa funcionários dedicados a esse controle, né? E não à produção. Os Estados Unidos têm uma legislação ampla também, meio detalhada, mas ele não tem imposto sobre faturamento, ele tem um imposto sobre venda, né? Quem vai nos Estados Unidos vai olhar o preço de uma mercadoria, é 100, aí chega para pagar é 107, porque é aquele imposto de varejo, aquele imposto que nós antigamente achávamos que seria muito fácil de ser burlado, né, que levava à sonegação, hoje em dia não tem mais, porque é tudo eletrônico. É verdade. Hoje podemos voltar a um sistema de tributo na venda, selecionado para que a cesta básica, alguns produtos não sofram essa cadeia, e ser mais simples, né? Porque aí fica a simplicidade total. 7% no final. Seria, né, o sonho de consumo de todos nós, né? E o exemplo dos Estados Unidos, que é o país, né, número 1 do mundo, né, na iniciativa. Bom, nós falamos que o senhor fez parte do CARF. O que o senhor avalia da nova estrutura do CARF? Ou da estruturação do CARF que tanto se comenta? O CARF, que é um tribunal administrativo, muito me honrou fazer parte lá por 14 anos, né? É muito necessário no país, porque esse é um tribunal especializado, é um tribunal composto paritariamente, então metade são auditores, metade são indicados pelas confederações da indústria, do comércio, do transportes, né? E até a FEBRABAN, dos bancos, né? Então é um tribunal administrativo muito necessário. Acontece que depois da operação Zelotes, né, houve uma reformulação de indicações e de indicações por parte, inclusive, dos auditores, e hoje o CARF tem uma estrutura bastante fiscalista, né, com muitas decisões tomadas pelo voto de Minerva, que lá é denominado voto de qualidade, né, em questões muito relevantes para todos os contribuintes. Eu acredito que o CARF precisa ser reformado, precisa ter talvez uma estrutura como os tribunais regionais federais, ele tem que ser localizado nas principais capitais para facilitar o acesso do contribuinte, não precisa ir para Brasília, muitas vezes se vai a Brasília e fica 5 sessões, o processo sai de vista, pauta, isso tudo, e ele precisa ter concursados. Acho que não tem que ter nem auditores, nem talvez indicados. Precisa ter concursados para que tenha um equilíbrio. Hoje está desequilibrado. A Fazenda tem um certo poder na decisão que dá no CARF. E isso atrapalha porque depois do CARF tem que se ir a juízo. E os processos ficam por mais de 10 anos ou 15 anos para se ter uma definição, né,
Contra ou a favor? Mais uma vez punindo as empresas. Mais uma vez punindo as empresas. A grande vantagem do CARF nisso é porque ele não tem custas, né? Então, o custo que a empresa pode ter com um advogado para acompanhar o processo, mas outras custas não tem. Mas o problema é que fica longa essa decisão, né? Fica demorada e depois até ir para o judiciário você tem o problema das penhoras, das garantias, e aí fica uma coisa realmente custosa. Inviável. E o resultado disso, o fisco, que é quem multa, é quem acaba com o poder decisório final na estrutura atual. Na estrutura atual, deixou de ser um conselho de contribuintes, que era, né, eu sempre dizia lá, quando todos somos contribuintes, alguns são auditores, mas todos somos contribuintes. Deixou de ter esse nome, que veio desde a época de Vargas, de Conselho de Contribuintes, que era para dar um auxílio, uma definição justa, e passou a ser o Tribunal da Receita Federal. Quer dizer, houve uma evolução negativa nesse aspecto. É verdade, é verdade. Agora, na sua avaliação, quais são as chances disso se concretizar? Precisa de um apoio muito grande da sociedade civil, né, para que tenhamos no Congresso Nacional uma discussão ampla para uma reforma, um projeto de lei. Porque se depender da própria Receita ou do próprio governo, no Ministério da Fazenda, isso não vai ser alterado, né? Porque dessa forma está confortável. Então, essa discussão precisa sair da sociedade e buscar novos caminhos. Existe algum projeto de lei hoje no Congresso? Existe para fechar o CARF, não para reformular para um lado necessário. Eu não apoiaria nenhum fechamento de uma instituição que é necessária e que desafoga o judiciário, se bem tratada, né? Claro. Mas demanda agora um projeto de lei novo, né, no sentido de uma reformulação maior do CARF. Ou seja, momentos difíceis pela frente. Não é fácil. Dr. Mário Junqueira Franco Júnior, nós queremos agradecer muito a sua participação e desejar que tudo isso que foi brilhantemente colocado se torne uma realidade no nosso país, para que todos possam recolher os tributos, trabalhar honestamente e o Brasil crescer. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!